Jesus, pode se assentar. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Querido, não precisa ficar olhando o celular não, tá? Eu sei que você está curioso, como eu também estou aqui. O que eu posso dizer para você, meu amado? Deixa eu ver aqui. Vamos ler a Bíblia no... Queridos, olha bem, queridos, o que eu vejo é o seguinte. Edson, eu vou falar para vocês. Eu acho que tudo isso daí, para mim, como pastor, eu sou pastor há 42 anos. Quando eu me converti em 1976, começo do ano, era o seguinte: ou a gente era crente para valer, ou a gente não era. Na igreja tinha pouca, ou era crente ou não era, né? E naquela época a gente dava vida pelo Evangelho. A igreja cresceu, assim, muito, nos últimos 40 anos no Brasil. Hoje tem muito crente que é mais ou menos, e que tanto faz o que a Bíblia diz ou não diz. Então, eu, como pastor, como cristão, vou pregar sempre a Bíblia, e nosso parâmetro de conduta é a palavra de Deus, ponto, acabou, né? Então, se você ama a Deus, você segue o que a palavra de Deus diz, não tem essa conversa de, discurso de ódio de um lado ou de outro lado, o que seja, né? De lado de cá ou lado de lá. A gente tem uma vida diferente, nós somos o sal da terra, a gente está aqui para salgar, o que é errado a gente vai pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai falar o que é certo e o que é errado. O que eu vejo é que a gente precisa ser crente, e a Bíblia é o nosso livro de conduta. Amém, meu amado? É isto, senão você não é crente não, né? A Bíblia é o nosso livro de conduta. Infelizmente no Brasil está assim de gente que acha que é crente e não é crente. Mas, amém. De qualquer maneira, independente de eleição ou não, nós continuamos servindo a Deus, e o nosso Deus é o único Deus nos céus e na terra, né? Na verdade, vai haver um dia, quando Jesus voltar, que vai haver separação entre joio e trigo, né? Por enquanto, não. Se você cortar o joio, muito trigo sai junto com o joio. A Bíblia diz isso daí, né? Mas um dia vai haver uma separação entre o joio e o trigo, e eu espero que você seja trigo. Amém, meu amado? É isso aí. Gênesis, nós vamos continuar na palavra de Deus, lendo em Gênesis capítulo 20. Sabe por quê, queridos? Porque hoje tem muitos pastores que eu preguei a semana passada, que para eles tudo é normal, entende? Que para eles não se prega arrependimento de pecados. A gente é pastor, Jesus ele veio pregando isso, arrependei-vos, e a gente tem que continuar pregando, arrependei-vos, para mim e para você, amém? Gênesis capítulo 20, nós vamos ler o capítulo todo, nós estamos nesta parte aqui, da vida de Abraão. Vamos ler. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isto. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim, e não ter te permitido que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino?
tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer esta coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos irás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Pai querido, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, que o Senhor transforme a nossa vida ao ouvirmos a Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aumenta um pouco o meu retorno aqui, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Só avisando você, querido, se você puder, eu não sei como que vão estar as coisas agora, aqui, esta semana, enfim. Por onde nós transmitíamos o culto da Bíblica da Paz, era o meu YouTube, foi hackeado, meu YouTube está bloqueado e o meu Facebook também. Então eu não tive como avisar as pessoas que os nossos cultos, por enquanto, vão estar passando no nome da Bíblica da Paz, e não mais no meu canal. A menos que esta semana a gente consiga, né, depois das eleições, consiga desbloquear para que volte a ser as pregações pelo canal do pastor Edson Rebustini. Então, se você conhece aí, espalha para os irmãos, ou através do meu canal, ou através do canal da Bíblica da Paz, os nossos cultos vão continuar sendo transmitidos. Amém, meus amados? Amém? Estão aqui? Vamos aplaudir a Senhora, celebrar a Deus, amém, meu amado? Glória a Deus. Nós vimos a semana passada sobre Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por causa do pecado delas. Eram cidades em que chegou o limite do seu pecado e Deus resolveu destruir aquele lugar. E Abraão, a Bíblia diz que ele, quando ele olhou, ele saiu no capítulo 18, ele olhou para aquele vale do Jordão, ali que ficava a uns 30 quilômetros de lá, mas Israel tem algumas montanhas que você consegue olhar e ver muito longe. E quando Abraão olhou, ele viu a fumaça que saía daquela região, e talvez isto tenha sido um dos motivos que fez Abraão querer mudar de lugar, mudar de localização da sua tenda, da sua casa, da sua residência. Porque ele morava já um bom tempo em Hebrom, ali nos carvalhais de Manre. E o capítulo 19 fala que ele partiu dali para um outro lugar, para uma região que se chamava entre Cádiz e Sur, e ele foi morar na cidade de Gerar. Olha só, eu não sei o que motivou Abraão, a Bíblia não fala o que motivou Abraão a tomar esta decisão. Se Abraão, ele ficou impressionado, porque com certeza, se você vê cidades sendo destruídas completamente, sendo queimadas, evidentemente aquilo impressionou Abraão, e até o fato dele talvez possa pensar, bom, eu quero mudar para mais longe de lugar onde Deus destruiu, e talvez seja isso, ou talvez houvesse novamente uma fome ali naquela região, e ele resolveu levar o seu gado para achar pastagens melhor. A Bíblia não fala, mas diz que ele saiu de onde ele estava. O estranho, ao meu ver, é porque
Deus havia falado para ele que dali a 1 ano ele iria ter um filho, e a Sara, sua esposa, iria ter um filho dali a 1 ano. Então Sara estava com 89 anos, Abraão com 99 anos, e talvez não fosse o melhor momento para viajar e mudar de região, mudar de cidade. Mas enfim, Abraão resolve mudar de lugar, mudar de cidade. E quando ele chega em Gerar, ele tinha uma caravana muito grande, muito poderosa. Abraão, ele tinha com certeza 2, 3 mil pessoas com ele, que viajavam com ele, seus escravos, servos, trabalhadores, enfim. Ele tinha muito gado, ele tinha muita prata, ele tinha ouro, ele tinha ovelhas, ele tinha jumentos, ele tinha tantos animais, cabras, e enfim, que era uma comitiva grande. Ele era considerado um homem poderoso naquele lugar. Era um acampamento muito grande, que com certeza mover todas aquelas centenas de tendas. Quando chegava em um lugar, evidentemente, quando ele chegou lá nesta região, ele impressionou as pessoas, porque ele chamou a atenção: quem é este homem aí que está chegando? Ele era riquíssimo, Abraão. Então, evidentemente, chamou a atenção. E as pessoas começaram, talvez, a perguntar: quem que é? Quem que é? É Abraão, o Senhor? E o rei de Gerar, que a Bíblia chama de Abimeleque, que pode ser o nome pessoal dele, mas a gente acha que é mais um título, tipo Faraó. Esse rei de Gerar talvez chamou Abraão para conhecer este homem riquíssimo, dono de centenas de escravos, que chegaram ali na região da sua cidade. E quando Abraão ele vai lá falar com Gerar, ele vai com a sua esposa Sara, ele vai com talvez algumas outras pessoas, e volta a acontecer uma coisa que havia acontecido há 20 anos atrás. Abraão, ao invés de ele falar e apresentar a Sara como a sua esposa, ele apresenta a Sara como a sua irmã. Ele já fizera isto há 20 anos atrás, quando ele desceu para o Egito e tinha fome. E ele, com medo de morrer, ele falou lá para Faraó: não, olha, ela é minha irmã. E Faraó levou para o seu harém. E agora, 20 anos depois, Abraão, de repente, algo que praticamente estava quase esquecido pelo tempo, ele resolve apresentar. E eu acho curioso, porque no versículo 2, quem escreveu o livro de Gênesis é Moisés, e Moisés escreveu 500 anos depois, e Moisés coloca no versículo 2, disse Abraão de Sara, sua mulher. Moisés faz questão de colocar este dado aí no texto. Ele poderia escrever, e disse Abraão de Sara, ela é minha irmã, mas Moisés não poupou Abraão. Moisés escreveu o seguinte: disse ela de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Por que Abraão fez isto daí? Porque Abraão, ele estava com medo novamente. Querido, você pode andar com Deus. Abraão já andava com Deus aqui há uns 30 anos. Eu falei no culto da manhã que eu me converti para valer, né? De ir para a igreja, frequentar culto, né? Frequentar culto, está cheio de gente que frequenta culto. Eu me converti em janeiro de 1976, e o primeiro ano e meio da minha conversão eu jejuei todos os dias. Teve o carnaval, 2 meses depois, 1 mês depois, em fevereiro ou março, os 4 dias de carnaval, eu com mais 3 irmãos, ficamos jejuando os 4 dias. Eu tinha 1 mês de crente, era crente. Esse negócio de, vai para a igreja só, assistir culto, e volta do mesmo jeito. Não, era crente. A gente se convertia, era crente, abandonava, né? Era zoado pelos amigos de escola, todo mundo gozava de você, você passava perdia os amigos te largavam, mas você se converteu, você é crente. Eu sou crente desde 1976, sou mais velho de crente do que Abraão era aqui, embora estou longe de Abraão. Deus chama Abraão de amigo dele e chama Abraão de pai da fé.
Mas olha só, todos nós, eu e você inclusive, nós podemos ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de crente, e depois ainda voltar a algumas práticas que nós não praticávamos mais. Você está me entendendo? Todos nós, você pode ter 50 anos de crente, receber uma má notícia e bater as suas canelas. Ficar com medo. Medo de morrer, medo do que vai acontecer, medo do futuro, medo do amanhã, que vai ser da nossa vida, que vai ser disso, que vai ser daquilo. O ser humano às vezes tem medo das coisas, e foi o que motivou Abraão. O que motivou Abraão foi o medo, ele ficou com medo do que iria acontecer. Ao invés de ele novamente confiar em Deus, como ele estava aprendendo a fazer, que nosso Deus é poderoso, nosso Deus é soberano, nosso Deus controla todas as coisas, nada vai acontecer comigo sem a permissão de Deus. Ao invés de ele crer no Senhor, ele resolveu, veio à mente dele de fazer alguma coisa que ele já havia feito antes para livrar a sua pele, mesmo sabendo que da primeira vez não deu muito certo. Primeira vez que ele fez isso, ele saiu escorraçado do Egito, envergonhado do Egito. Deveria ter aprendido. Mas às vezes os velhos hábitos, sabe? Houve um incêndio em um convento. O convento pegou fogo. As freiras todas lá no terceiro andar, não tinha como sair, a única saída era a janela. Elas arrancaram aquelas vestes delas, né, os hábitos, e elas amarraram uma veste na outra, e elas fizeram tipo uma corda até lá embaixo e desceram segurando naquilo lá. Amarraram e desceram pela janela. Depois que todas estavam salvas, alguém perguntou para elas: vocês não tiveram medo de que a roupa, o hábito de vocês rasgassem? E elas falaram assim: hábitos velhos são difíceis de quebrar. É verdade. Quando a gente às vezes adquire alguns hábitos em nossa vida, é difícil de quebrar alguns hábitos. De vez em quando, aquelas velhas atitudes podem querer tomar o lugar da atitude correta que nós estávamos tendo. Abraão ficou com medo. Ao invés dele crer em Deus, na verdade, Abraão, ele depois, mais para frente, ele vai falar, quando inquirido pelo rei, ele vai falar o seguinte: na verdade, olha, quando Deus me tirou da minha terra e me fez andar por aí, sem rumo, porque Deus falou para ele: você sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou mostrar para você, eu não te mostrei ainda. Então ele falou: olha, quando eu saí da minha terra sem saber para onde eu ia, eu fiz um acordo com a minha esposa, e eu falei para ela: olha, todo lugar que nós chegarmos, você fale que é minha irmã, porque talvez alguém queira tomar você como esposa, você é linda demais, e alguém pode querer tomar você como esposa e me matar para casar com você. Então, ele fez um acordo com a sua esposa. Que na verdade a sua esposa era meia-irmã dele, era filha do mesmo pai, os dois eram filhos de Terá. Só que o pai de Abraão teve mais do que uma mulher, e um filho, Abraão nasceu de uma mulher, e Sara nasceu de outra mulher. Eles eram meio-irmãos e vieram a se casar. Então, a princípio não era, digamos, totalmente uma mentira. Era meia verdade. Agora, qual que era a intenção dele? Sabe por quê? Porque Deus olha muito mais para a intenção do que nós fazemos do que pelo que realmente nós fazemos. A intenção de Abraão era enganar, era salvar a sua pele, era que o outro rei lá não o matasse, ou que alguém não o matasse para ficar com a sua esposa. E ele, com medo, ele mentiu. Mentiu, pastor, ele só omitiu. É a mesma coisa. Eu vou vender meu carro tem defeitos. Aí eu vou lá e vendo, eu não quero falar, eu vou vender de boca fechada. O cara olha meu carro, dá uma volta no quarteirão do meu carro, eu fico quietinho, não vou falar nada para ele dos problemas que tem. Aí depois ele que se resolva com os problemas. Cristão faz assim? Sim? Não, não faz assim. Cristão não faz assim. Meu carro aqui, meu iX, teve enchente na igreja, alagou tudo aqui, inclusive o meu carro que estava aí, alagou.
Demorou uns 3 meses para sair o cheiro de lama. Demos banho nele, fizemos tudo. Aí ele começou a soltar fumaça. Então, tinha que saber dirigir o carro. Minha esposa, por exemplo, não é especialista em carro assim. Aí você não podia acelerar, você só rela o pé no acelerador. Você pisa, pronto. Você não enxerga quem está atrás. Aconteceu com ela pegou um dia o meu carro na marginal, me liga apavorada. Querida, eu estou aqui parado numa rua aqui. Que é você tem que arrumar esse carro. Né? Falei, o que foi, querida? É uma fumaceira, todo mundo fazendo sinal para mim. Não, mas isso daí é porque tem que saber as técnicas. Só de leve, você vai acelerando assim devagarinho, não pode pisar no carro. Bom, isso daí foi resolvido. Teve um mecânico que resolveu agora, pelo que eu sei, apesar que eu nunca mais pisei, mas não sai fumaça. Agora, eu vou vender o carro, eu tenho que chegar para a pessoa e falar com o que acontece. Eu até mesmo nem vendi o meu carro para a loja, porque eu pensei o seguinte, a loja vai comprar meu carro em troca de outro, e ela vai vender o meu carro para alguém vai ser prejudicado, porque a loja não vai falar para esse alguém aí o que acontece. Então eu tenho que vender para alguém que eu fale, ó, passou por incêndio não, enchente, vendaval, tormenta. E é isso, você quer o carro, está aí, ele está andando, está bom, dá para você ir para cá e para lá, tal. Te vendo mais barato. Pronto. Fale o que é. Agora, você pode omitir uma parte da verdade para tomar lucro sobre alguma coisa, e isto que está errado. O que foi que Abraão fez? Ele, com medo, ele lembrou do velho acordo que ele havia feito com a sua esposa 30 anos antes, e ele então fala para o homem lá, o rei de Gerar, Abimeleque, ele chama Abraão, e Abraão fala, olha, esta aqui é minha irmã, e ela fala, olha, esse aqui é teu irmão, eu viajo com meu irmão. Pronto. O homem pegou a mulher para levar para o harém dele. Agora, Sara tinha 89 anos. Oxe. Você pode ser bonita, linda, com 89 anos? Claro que pode. Pode. Mas eu, particularmente, não acredito que ele pegou a Sara para ir para o harém dele pela beleza física de Sara, mas sim para fazer uma aliança com Abraão, que era o que os reis faziam. Os reis pegavam esposas para fazer aliança para não serem atacados por aquele outro rei lá, ou aquele chefe de tribo. Então, evidentemente, quando Abimeleque percebeu que Abraão era um homem poderoso, rico, com muitos escravos, talvez até contaram para ele ali, sobre Abraão, que ele havia perseguido os reis que tinham vindo lá da Babilônia, Kedorlaomer e outros reis, e perseguiu-os por mais de 300 quilômetros, e derrotou aqueles reis lá na guerra e voltou. Então, Abimeleque queria fazer uma aliança com Abraão, e era normal, quando você fosse fazer uma aliança, você casar com alguém próximo, com um parente, com a irmã. Você viu que Salomão fez isso daí. Quantas esposas tinha Salomão? 1.700 esposas e 300 esposas, 700 concubinas, ou vice-versa. 1.000. Agora eu pergunto para você, ele sabia o nome das 1.000? Ô Abraão, ô Salomão, você está casado com a fulana? É mesmo? Quanto tempo faz? Lê no livro aí, quando que eu casei com ela? Não vai saber, mil esposas. Mas eles faziam por causa de aliança, e talvez Abimeleque fez isso daí. Fez por causa de uma aliança. Só que, o que acontece? Abraão, ele mentiu. Abraão é um homem de Deus. Mas homens de Deus, de vez em quando, pisam na bola. Está me ouvindo, meu amado? Sim. Por isso que a nossa fé está no Senhor, porque não existe um homem perfeito, e a Bíblia faz questão de mostrar que não existe um homem perfeito. Abraão errou, Moisés errou, Davi errou, Salomão errou, profetas erraram, Elias passou por apertos, e outros homens de Deus erraram. Alguns tiveram complexos de inferioridade, como Jeremias, e outras pessoas tiveram problemas, e eram homens de Deus, O fato de você ser homem de Deus não quer dizer que você nunca vai cometer um erro, meu querido. Porque é ser humano às vezes erra na vida.
Enfim, Abraão, ele com medo, é fácil a gente falar, né? Não, tinha que confiar em Deus, tinha que confiar em Deus, tinha que confiar em Deus. Mas a gente, quando ouve uma notícia ruim, pronto, a gente fica desesperado. A gente é 50 anos de crente. Você chega lá no médico, o médico fala, olha, você está assim, 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 você tem pouco tempo de vida. Pronto, cai o mundo. É verdade. A pessoa fala, meu Deus, começa a pensar, minha esposa, meus filhos, minha casa, e agora? Enfim, morrer, todos vão morrer. Mas a gente quer continuar por aqui por enquanto. Quer ir para o céu, mas não está com aquela pressa. Então, a gente, às vezes, queridos, a gente titubeia na nossa fé, a gente se esquece de quem Deus é, a gente se esquece de que Deus domina sobre tudo, ainda que as coisas sejam aparentemente, saiam do controle. Na verdade, que nós que somos crentes, servimos a um Deus, porque nós o amamos, e estamos dispostos a tudo para servi-lo. Houve épocas na história da igreja, o mundo vai caminhar para isso daí, a igreja simplesmente é o que a gente quer tentar, Edson, o que eu vejo que a gente quer tentar adiar as coisas. É claro, a gente quer adiar, ninguém quer ser perseguido, nada disso, a gente quer adiar as coisas. Mas é evidente que o mundo está sendo preparado para o anticristo, é evidente. E o anticristo vai perseguir os crentes. A igreja vai ser arrebatada antes, mas vai ficar uma igreja meia boca aí. Vai ter muita gente. Você sabe que durante a grande tribulação, eu preguei o livro de Apocalipse, milhares vão ser salvos e vão morrer, porque era crente mais ou menos, e de repente viu que a igreja sumiu, o pastor Edson sumiu, falei, meu Deus, e agora? Vão ficar desesperados, aí vão decidir ser crente para valer, e vão ser mortos pelo anticristo. Isso é o que vai acontecer, a Bíblia diz isso. É evidente, o pecado vai aumentar, tudo aquilo que a gente pensa, vamos barrar, um dia vai prevalecer, meu amado. Eu lamento, mas é o fato. Está previsto nesse livro que é mais atual do que o jornal que você leu hoje. Vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Agora, é evidente que a gente, como homens de Deus, você quer adiar algumas coisas. Você quer que as pessoas tenham mais tempo para ouvir o Evangelho. Claro. Você quer que o Evangelho seja pregado como ele é, e não a Bíblia distorcida, reformulada, adaptada para enganar pessoas. O diabo, que é o enganador e quer enganar pessoas, e a pessoa acha que está indo para o céu e quando morrer vai ter o maior susto. Abrir os olhos, está no inferno. Verdade. Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas na história da igreja, ele dizia o seguinte, na minha opinião, para ele falava o seguinte, eu acredito que 5% da igreja é salva. Na época dele, há 100 e poucos anos atrás, ele falava, eu acredito que 5% da igreja é salva. 95% está se enganando. Eu não sei se este número é verdadeiro, eu quero crer que seja maior, eu quero crer que pelo menos uns 50% são crentes. Mas não é assim. O Evangelho, quando se torna popular, quando Constantino decretou no ano 300 e pouco lá, que a igreja foi perseguida até o ano 300 e pouco, meu amado. Quando Constantino decretou a igreja, vendo que não conseguiria derrotar a igreja, porque o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inimigo não parou a igreja, vendo que não poderia parar a igreja, fez uma aliança, e a igreja se transformou numa igreja estatal, e aí veio uma época de trevas, porque tudo podia fazer. Enfim, Abraão deveria crer em Deus, crer que Deus tinha um controle, crer que Deus era todo poderoso, crer que Deus poderia livrá-lo, enfim, mas ele ficou com medo, e ele então falou que era a sua irmã, e às vezes as pessoas erram em tomar decisões assim na sua vida, achando que se eu falar meia verdade está bom demais, mas às vezes aquela meia verdade vai servir de engano para as outras pessoas. Agora, o rei, Deus é bom, diga Deus é bom. Sim,
Porque às vezes a gente erra, a gente às vezes dá passos errados na nossa vida, mas Deus, esta palavra é boa. No versículo 3, é esta palavra aí, olha, Deus porém, mas Deus. Deus não abandonou Abraão, meu amado, como não abandona você e não abandona a mim. Deus não nos deixou. Deus não nos deixou. Deus está acima dos governantes da terra, Deus está acima dos reis da terra, Deus está acima dos presidentes da terra. Se Ele quiser, Ele remove reis, Ele estabelece reis. A um Ele pode matar, como Ele fez com Herodes, que um anjo foi lá e tocou nele, e Herodes morreu na hora. Se Ele quiser, Ele faz isso, Ele é Deus. Ponto. E o que acontece? Me parece que a mulher de Abraão, ela ficou lá talvez uns 3 meses, pelo menos. Porque Deus falou para ele 1 ano antes. Olha só, Deus falou 1 ano antes que ela iria ter um filho dali a 1 ano. Então, com 9 meses, ela precisaria estar com Abraão e ficar grávida, certo? Então, teria esse espaço de intervalo de 3 meses, para ela ficar grávida. Eu acredito que ela deve ter ficado lá no harém aproximadamente 3 meses. Por quê? Porque os reis, eles tinham muitas esposas, muitas mulheres no harém. E por quê? Porque eles geravam muitos filhos. E de repente, nenhuma mulher do harém ficava grávida. E eles começaram a achar estranho isso daí, que de repente, depois que Sara chegou no palácio, nenhuma mulher mais ficou grávida. E outra coisa que aconteceu é que o rei ficou doente com uma doença grave que os médicos não descobriam que ele tinha. O homem ficou lá numa situação de doença, os médicos examinaram, nós não tem o que fazer, não sabemos o que está acontecendo, e os sábios vieram, e todo mundo veio, e as mulheres não ficam grávidas mais, não sei o que está acontecendo, e Sara estava lá, não era normal ir dormir com o rei logo de cara, a mulher tinha que ser preparada, ficava tomando banho de óleo, banho de leite de cabra, banho de não sei o quê, banho de mar, água de não sei aonde, ela ficava preparada lá, você lembra de Esther, que ficou 1 ano nesses banhos aí, para poder entrar na presença do rei. Então, até então, o rei não havia tido relação sexual com Sara, mulher de Abraão. Oh, meu Deus. Abraão de novo entrega sua mulher para outro homem lá. E o homem poderia ter dormido com a mulher dele. É que Deus é tão misericordioso com a gente, tão piedoso com a gente, tão entendedor das nossas fraquezas e às vezes dos nossos erros, e Deus na sua misericórdia. O rei foi dormir e Deus deu um sonho para ele e apareceu no sonho para ele. É a primeira vez na Bíblia que Deus fala em sonhos. E ainda para um homem que não era crente. Tem gente que pensa que Deus fala em sonhos só com crente. Não, Deus falou com Nabucodonosor, falou com o faraó do Egito e falou agora com este homem aqui. E no sonho, olha só, Deus porém veio a Abimeleque em sonhos de noite e falou para ele o seguinte: você vai morrer por causa da mulher que você tomou, porque ela tem marido. E para eles lá no Oriente, você não podia tomar uma mulher casada. Se você tomasse uma mulher casada, você era morto, você era apedrejado. Por isso que Abraão tinha medo de morrer, porque ele sabia que se o rei se apaixonasse pela esposa dele, antes de tomar a sua esposa, tinha que matá-la. Só podia tomar viúva. Eu estou fora, Abraão falou. E o rei teve um sonho, Deus falou para ele, Deus revelou para ele, olha só, você vai morrer porque a mulher que está aí com você, ela tem marido. E o rei falou com Deus no sonho, e falou o seguinte para Deus: ora, Abimeleque ainda não havia possuído a mulher, por isso ele falou: Senhor, o Senhor vai matar uma nação inocente.
Ele mesmo que me falou é minha irmã, e ela mesma que me falou é meu irmão, com sinceridade de coração, na minha inocência que eu fiz isso daí. O Senhor vai matar alguém inocente? Senhor, olha, eu fiz na sinceridade do meu coração, eu fiz baseado na palavra dele. Ele falou que era minha irmã, ela confirmou, ele é meu irmão, por isso que eu a tomei. O Senhor vai matar uma nação inocente? Impressionante. Deus falou para ele o seguinte, respondeu Deus em sonho: eu bem sei que com sinceridade de coração você fez isso daí. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Eu sei que você fez isto na sinceridade do teu coração, por isso que eu não deixei que você a tocasse. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, Ele preza pela integridade. Agora, Deus falou, você devolve a mulher para o seu marido, porque se você não devolver, você vai morrer. Agora você está sabendo o que é. E mesmo a gente tendo boas intenções, se fizer coisa errada, você vai pagar pelos seus erros, mesmo com boas intenções. O inferno está cheio de gente com boas intenções. Cheio de gente que achou que ia para o céu. Só boas intenções não bastam. Se você cometer o pecado e viver no pecado, você vai morrer e vai para o inferno com boas intenções. E Deus falou para ele, você devolve a mulher, o homem é profeta, ele vai orar por você, você vai ser sarado. Agora, se você não devolver, você e toda a tua casa vão morrer. Deus preza pela integridade, meu amado. A Bíblia diz lá em Provérbios, olha, passa lá, a Bíblia diz lá em Provérbios que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Salmo 25 diz assim, preserve-me, Davi ele orou, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Salmo 26, versículo 1, faz-me justiça, Senhor, porque eu tenho andado na minha integridade, confio no Senhor, sem vacilar. Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, meu amado, que se desviava do mal. Deus tem prazer na integridade, meu querido. O que é integridade? Integridade significa a totalidade, ou seja, é alguém que faz as coisas de coração, mas faz as coisas corretas. Você passou por um momento difícil na sua vida, então comece a fazer o que é certo e Deus vai abençoar você, meu amado. Você até agora fez só coisa errada, mas você decide, eu vou servir a Cristo e a partir de hoje eu vou fazer a coisa certa. Quando você fizer a coisa certa, Deus vai acertar os teus caminhos e a tua vida, meu amado. É isto. Deus ama a integridade. Deus ama a integridade. Não que você vai lá ficar enganando, né? Você é jovem aí, querido, vai ficar enganando uma menina e pula dessa para outra, vai enganar outra, você não está sendo íntegro. Por isso que as coisas não dão certo para você. Por isso que não tem a bênção. Faça o negócio direito. Quer namorar alguém, comece certo, não comece tudo errado. Tem gente que é crente, quer namorar alguém, começa tudo errado. Ó. Já a primeira noite que conhece, quer ir para a cama com a pessoa, faz tudo errado e quer que dá certo depois. Você está me ouvindo? Desse jeito essa igreja vai ficar vazia. Porque é isto. Então quando a gente resolve fazer, poxa, eu quero fazer o que é certo, nos meus negócios, na minha vida, na minha casa. Eu sei, todos nós erramos em algum momento da vida, e a gente vai lá, Senhor me perdoa, Senhor, Deus nos perdoa. Mas o desejo do cristão é fazer o que é certo, meu amado. É isto que nós queremos. E Deus falou para ele, olha, eu sei, porque Deus conhece o coração das pessoas, eu sei da sinceridade do teu coração, foi por isso que eu não permiti que você a tocasse. Ele talvez não tocou na mulher lá, porque ele ficou doente. Ficou doente. Não tocou na mulher. O que o rei fez? Ele levantou de madrugada, meu querido. Levantou de madrugada, fez uma reunião lá, chamou o pessoal do reino, lá os ministros dele, contou o sonho para eles, e a Bíblia diz assim, olha, eles ficaram muito atemorizados, porque ele falou, Deus falou para mim, Deus me apareceu em sonhos e falou para mim que vai me matar e vai matar vocês também. Todo mundo ficou com medo. Chamaram Abraão. Acho que não tinha nem nascido o sol, manda soldado lá buscar esse homem. Quando Abraão chegou, a Bíblia diz que o rei falou para ele, que é isso que você fez?
Em que eu pequei contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. O que você estava pensando quando você fez tal coisa? Olha só, um ímpio vai repreender a Abraão, um homem de Deus. O que você fez? O que estava na tua cabeça para você fazer isso daí? O que eu fiz contra você para que você fizesse que eu cometesse tamanho pecado? O rei sabia que aquilo era pecado. O que eu fiz para você? Abraão novamente toma uma lavada, como tomou lá no Egito. De vez em quando, Deus permite que o mundo corrija a igreja. Às vezes a igreja sai do padrão de Deus e Deus permite que o mundo bata na igreja. Deus levantou a Nabucodonosor para castigar a Israel, porque Israel estava longe do Senhor. Deus levantou reis ímpios para punir o seu povo. É duro. E o homem nem crente era. Agora, o que você tem na cabeça para fazer isso daí? E Abraão então fala o que ele tinha na cabeça. Esse é o problema. Olha só, Abraão diz assim: eu dizia comigo mesmo. O que acontece quando você fala com você mesmo? Você está pensando, eu pensei. Estava pensando o seguinte, duas coisas Abraão estava pensando. Eu pensei o seguinte, olha, não há temor, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Duas coisas que ele está pensando. Certamente não há temor de Deus neste lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Pensou certo? Não, pensou errado. Pensou errado. Pensou errado porque ele deveria confiar em Deus, que Deus estava livrando ele agora, e poderia ter livrado ele de outra maneira, sem ele ter que mentir. Certamente eu achava que não tinha temor de Deus nesse lugar, e o rei mostrou o contrário, porque o Senhor apareceu com ele em sonho, e ele poderia ignorar aquilo. Ele falou: que Senhor, o que? Não quero saber, tive um pesadelo e ponto final. Não, o rei teve temor de Deus. Às vezes um ímpio pode ter temor de Deus mais do que um crente. Cheio de crente que não tem temor de Deus. Um ímpio pode ter mais temor de Deus às vezes. E às vezes um ímpio pode agir mais correto do que um crente. Está cheio de crente 171, cheio de crente, cheio de engano, cheio de crente malandro, né? Mais ou menos. É verdade. E às vezes o ímpio, ele nem conhece a Deus, mas ele é honesto, o cara é trabalhador, ele sustenta a sua família, ele honra a sua esposa, ele trata bem a sua esposa, é melhor do que o crente. Às vezes o cara é crente e vem para a igreja, orabalabalá, sai daqui no carro xingando a esposa, mandando ela calar a boca, falando que ela é uma idiota. E está na igreja. E às vezes o cara nem crente é ímpio, é ateu. E ele vai em algum lugar do clube, sei lá o quê, ele puxa a cadeira para sua esposa. Ele a trata como uma princesa. Então, meu amado, às vezes a gente tem que aprender uma lição de incrédulo bater na gente. Bater na gente. Para a gente refletir como é que a gente está vivendo. Às vezes as coisas ruins até podem acontecer para que a gente pense, eu tenho sido muito crente mesmo, mais ou menos. Como eu tenho vivido? Às vezes precisa acordar, a igreja brasileira mesmo precisa acordar para orar realmente, para buscar a Deus. Às vezes está num estado ali, né? Está tudo bom, a gente ganha demais troféu do mundo. Querida, a Bíblia diz, nós não somos deste mundo não. Aqui não é nossa pátria, nós estamos aqui de passagem.
Queremos, claro, fazemos o melhor, esta é a nossa terra, nós amamos nossa terra, nós oramos pela nossa terra, nós pregamos o evangelho nesta terra, Deus nos abençoa com coisas boas, a Bíblia diz que Ele tem o poder, é Ele que nos dá riquezas, o Senhor abençoa aquele que é justo, prospera o teu trabalho, Deus quer que você tenha o melhor desta terra, coma o melhor desta terra, mas não se apegue demasiadamente a esta terra, porque aqui não é a tua morada final, meu amado. Que a tua casa é passageira só. Pensou errado, esse aqui é o problema, pensou errado. Pensou que o homem não tinha temor de Deus e também falou assim, vai me matar. Ou seja, quando você fica pensando demais, às vezes ao invés de olhar para Deus, fica pensando demais, matutando demais, você só pensa em tragédia, só pensa em tragédia. Você vai lá no Google ver a dor de dente que você teve, a dor de cabeça que você teve, pronto. O Google vai dizer que você vai morrer a semana que vem. Que foi o que aconteceu com Abraão. Né? Abraão, certamente não há temor de Deus nesta terra, e vão me matar, ficou com medo de morrer. E porque ele ficou com medo de morrer, ele entregou a esposa dele para o Abimeleque levar ela para casa e dormir com a esposa dele. Oxe. Meu querido, tem gente que às vezes se assusta com algumas coisas que eu falo. Ladrão entrar em casa para atacar minha esposa, eu vou dar uma bica nele. Pode ter certeza. São 3, estão armados. Eu não tenho arma. Se eu tivesse, eu dava uns tiros para o alto, só via carinha pulando o muro, correndo. Não tenho arma. Nem pretendo, claro, nunca pretendo ter arma. Precisamos disso. Mas, que eu ia quebrar o braço de um, eu ia. Que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Ia pular no camarada, apagar um, eu ia, pode me dar tiro. Mas morrer a gente vai para o céu mesmo, não é verdade? Morrer, vamos para o céu, querido. Abraão, ele entregou a sua esposa pela segunda vez. Imagina a aflição de Abraão lá na casa, imagina a aflição de Abraão lá na tenda. A sua esposa talvez ficou 2, 3 meses lá. E Deus ainda na misericórdia dele falou, olha, você fala com o homem lá porque ele vai orar por você. E Abraão ainda falou, olha, na verdade eu fiz isso porque eu achava que iam me matar. E por outro lado, ela é mesmo minha irmã, filha do meu pai, mas não da minha mãe. E nós fizemos um trato, que quando a gente chegasse em um lugar, a gente ia fazer isso daí. E Abimeleque então pegou ovelhas, bois, servos, servas, deu a Abraão, restituiu a Sara, entregou a Sara para o seu marido. Falou a Abraão, olha, a minha terra é tua casa, você pode morar onde você quiser. Ele foi bonzinho, você pode morar onde você quiser. Falou para Sara, olha, eu dei 1000 ciclos de prata para o teu irmão. Dei 1000 ciclos de prata. 1000 ciclos de prata equivaleria a 12 quilos de prata, ou 10 anos de trabalho, salário de um trabalhador. Deu muito dinheiro para Abraão, dei um ciclo de prata, isso é para compensar tudo que aconteceu com você. O homem entendeu a situação da mulher. Olha, eu quero compensar o que aconteceu com você. Então ele não iria dar à mulher, porque não era o costume da época, era dar ao marido, era dar ao homem. Então, olha, eu dei ao teu irmão 10 mil ciclos de prata. Isso é para compensar tudo quanto aconteceu com você. Eu quero dizer diante de todos que eu não pus a mão em você, você está justificada. Não aconteceu nada. Esse homem veio a ser amigo de Abraão depois. Porque ele era um homem bom, apesar de ele não ser crente. Poderia ter escorraçado Abraão de lá. Olha, agora eu acho que a consciência de Abraão, imagina, meu amado, você ser repreendido desta maneira por um incrédulo, e o incrédulo tomar esta atitude com você, ser mais crente do que você.
com certeza Abraão pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, de novo, o que eu fui fazer? Eu errei de novo, eu não deveria ter errado de novo, me perdoa. Com certeza Abraão, ele se arrependeu daquilo lá, e ele orou. A Bíblia diz que então Abraão orou pelo homem, e o Senhor sarou Abimeleque, a sua mulher, sarou as servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, Deus curou. É a primeira vez na Bíblia que mostra alguém sendo curado por causa de uma oração, meu amado. Primeira vez que aparece alguém orando para alguém ser curado, e Deus curou, porque Ele é o Deus que cura e responde às orações. Agora eu vejo a graça de Deus nesse texto, eu vejo a graça de Deus em poupar a Sara, eu vejo a graça de Deus para com Abimeleque, que teve um coração sincero, eu vejo a graça de Deus para com Abraão, em dar um sonho àquele homem, para livrar a Abraão de uma tragédia, meu amado, para preservar os seus planos, porque ali estava em jogo o futuro. Deus havia dito que de Abraão e de Sara nasceria um menino chamado Isaque, e aquele homem poderia ter relação com Sara e estragar o propósito de Deus. Deus não permitiu. Apesar de às vezes a gente não entender as coisas, nós temos que entender que o nosso Deus reina sobre a terra. Reina sobre a terra. Nosso Deus reina sobre a terra. E nós somos crentes. Estamos dispostos a servir ao Senhor. Se necessário ser perseguido, seremos perseguidos. Se necessário morrer, morreremos. Cremos no nosso Deus. A igreja está repleta. A Bíblia dizia o seguinte, eles diziam assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Não tenha medo de pregar a verdade e viver a verdade, mas sem crer num Deus que nos guarda, num Deus que nos abençoa. Seja fiel a Deus, meu amado, com todo o teu coração. Faça o que é certo lá no seu trabalho. Dê testemunho de Cristo. Seja perdoador. Sim, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Faça as coisas corretas na tua casa, no teu trabalho, na tua universidade. Seja cristão de verdade. Não vá na onda, não, meu amado. Nem sempre a maioria está certa. Muitas vezes a maioria está totalmente errada. Muitas vezes a maioria está totalmente errada. Soltaram Barrabás e mataram a Jesus. Às vezes a maioria está errada, mas nós seguimos servindo a Deus com todo o nosso coração, crendo que o Senhor tem os seus propósitos e os seus projetos. E nós andamos com Cristo, com alegria, cantando e louvando o seu nome. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, reinando. Os serafins nesta noite continuam cantando um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu amado, Deus continua reinando sobre todas as coisas, e nós o adoramos e o servimos com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite, Senhor, e nós a recebemos com alegria em nosso coração, Pai, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, Senhor. Ó Deus, e somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Pai. O Senhor tem o controle sobre o nosso país, o Senhor tem o controle sobre a tua igreja, o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas, Pai. Nós te adoramos e te servimos com todo o nosso coração. Senhor, nós oramos pelo nosso país nesta noite, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor proteja os teus profetas, que o Senhor guarde a nossa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, esta nação, é um povo que foi separado para o Senhor, Pai. Ó Deus, que nós possamos pregar o Evangelho e levar esta nação aos pés da cruz, aos pés do Senhor, e nós te adoramos com todo o nosso coração.
coração, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica as nossas vidas, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos aplaudir ao Senhor.